Este livro conseguiu provar-me duas coisas. O quanto a história é cíclica, não porque nos falte caminho, mas porque insistimos em tropeçar sempre nas mesmas pedras, mas principalmente o quanto as ideias antigas ainda iluminam os debates da política atual. O livro que vos trago hoje, a história das ideias do David Runciman, vamos ter a oportunidade de refletir sobre conceitos como a democracia, como a liberdade, como a desigualdade, como o poder. O livro conecta grandes ideias de filósofos clássicos aos debates atuais e é baseado numa série de podcasts que o autor, que é professor de política em Cambridge, participou. Ele organizou os 12 ensaios por ordem cronológica de lançamentos destes livros, destes grandes pensadores, e eu vou tentar abordar rapidamente cada um dos capítulos. O primeiro capítulo foca-se em Rousseau, o filósofo iluminista que defendeu a ideia que a sociedade corrompe a pureza natural do ser humano. David focou-se especificamente numa obra de Rousseau, o Discurso sobre a Desigualdade, onde Rousseau critica a desigualdade gigantesca que a sociedade criou e mostra como via na civilização uma fonte de corrupção. Para Rousseau, a verdadeira liberdade só existia numa sociedade onde toda a gente pudesse ter os mesmos direitos e onde as pessoas tivessem a oportunidade de não serem dominadas por interesses privados e instituições. O segundo capítulo foca-se no Jeremy Bentham, um jurista e filósofo inglês, e numa obra em específico, Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Jeremy defendia o utilitarismo, a ideia de que a moralidade e a legislação devem procurar maximizar a felicidade e o bem-estar coletivo para o maior número de pessoas. Acreditava também que a política devia ser prática, que não devia ser baseada em resultados, em tradições ou em conceitos abstratos. Esta visão continua a influenciar e muito ainda a política atual, e em Portugal temos exemplos disso, por exemplo, o RSI e o Serviço Nacional de Saúde. Em terceiro lugar temos o Frederick Douglass, que foi um escritor afro-americano que lutou pela abolição da escravatura e pela luta pelos direitos civis. Aqui nós vamos abordar o livro A Minha Servidão, A Minha Liberdade, onde ele defende que a liberdade tem que ser conquistada, tem que ter resistência, tem que ter luta, porque não é uma coisa que simplesmente nos é dada, que a verdadeira democracia só acontece quando todos participam ativamente na defesa dos seus direitos. O quarto capítulo foca-se no Samuel Butler. Eu não conhecia este escritor e fiquei com muita curiosidade e muita vontade de ler esta distopia que David fala neste livro. Samuel Butler foi um escritor britânico que questionou as convenções sociais e principalmente religiosas da sua época, e este livro é uma reflexão sobre as normas sociais, os sistemas de autoridade, o progresso e até a moralidade das instituições. E encarava a tecnologia como algo fora do nosso controle, que evolui por conta própria, o que é muito interessante se pensarmos que este livro foi escrito em 1872 e nós neste momento estamos constantemente a bater aquilo que vão ser as consequências da inteligência artificial e até da automação. O quinto capítulo é sobre um dos filósofos, possivelmente um dos mais populares e marcantes, que é um filósofo alemão, o Nietzsche. David focou-se aqui numa obra em particular, A Genealogia da Moral, onde Nietzsche defende que os valores tradicionais nasceram do ressentimento dos fracos para com os fortes. Segundo David, esta crítica do Nietzsche pode ser um alerta de como a moralidade atualmente pode ser usada para nos manipular. Na Rússia atual, por exemplo, encontramos isto no nacionalismo, nesta repressão estatal que existe, que justifica o controle social e as limitações das liberdades individuais. O sexto capítulo é focado numa das três mulheres que David aborda neste livro, a Rosa Luxemburgo. David vai se focar numa obra escrita enquanto a autora estava presa, que foi a Revolução Russa, e ela vai se focar especificamente na figura de Lenin, os pontos fortes desta figura histórica, mas também todas as suas falhas. Ela vai criticar muito o autoritarismo da Revolução Russa, até porque defende um socialismo democrático e a ação livre do povo pela luta pelo socialismo. Ela acreditava que a liberdade e a democracia eram essenciais e, de alguma forma, a sua obra é muito importante porque nos alerta para o perigo iminente de suprimir a democracia em nome da revolução. Mas vamos passar diretamente para Carl Schmitt. Carl Schmitt, para além de nazi, foi um jurista e um teórico político alemão que defendeu o conceito de soberania e a centralidade na decisão de direito. Schmitt defendia a política como a distinção entre amigo e inimigo, essencial para a identidade e sobrevivência dos grupos, e esta ideia continua a ser utilizada para unir grupos, para justificar decisões de poder. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump faz muito essa estratégia de retratar os imigrantes, outros países ou até outros partidos como ameaças para mobilizar o apoio interno dos seus apoiantes e para justificar políticas mais duras. Passamos a seguir para um economista austríaco, o Joseph Schumpeter, e David vai se focar numa obra em particular, Capitalismo, Socialismo e Democracia. Schumpeter acreditava na força inovadora do capitalismo, mas previa o seu declínio inevitável. Ele acreditava que mais cedo ou mais tarde o capitalismo fosse substituído por alguma forma de socialismo, não via na democracia
uma demonstração da vontade do povo, mas uma escolha entre diferentes elites políticas. David acredita nesta visão e atualiza de alguma forma. Não acha que a democracia está ameaçada devido a algum colapso mais violento, mas sim através de um esgotamento silencioso da sua energia e principalmente do seu propósito. O 9º capítulo foca-se na figura da filósofa francesa Simone de Beauvoir e, claro, o seu grande livro e talvez a Bíblia do Feminismo, O Segundo Sexo, que foi um livro que me marcou muito há muitos anos atrás. Para quem nunca leu o livro, a Simone de Beauvoir foca-se nesta opressão das mulheres e na construção social de género, em que a mulher foi construída socialmente como o outro, subordinada sempre ao homem, e via esta opressão como fazendo parte de uma estrutura social gigantesca que tinha que ser mudada para que consigamos alcançar a igualdade. David defende que a desigualdade com as mulheres é uma coisa muito interessante porque é quase global, em quase todos os países nós sentimos esta desigualdade. É realmente urgente nós alterarmos isto, e também faz algumas críticas a contradições de Simone de Beauvoir, daquilo que ela defendia na época em comparação e em paralelo a pormenores da sua vida pessoal, principalmente da sua relação com o existencialista e filósofo francês Sartre, e eu achei muito curioso, possivelmente foi um dos meus capítulos favoritos do livro, eu colei completamente. A seguir passamos para um filósofo político americano, da qual no fim desta leitura eu fico com muito mais vontade de ler mais coisas deste senhor, que é o John Rawls. Nós aqui vamos nos concentrar no livro que ele tinha, que era a Teoria da Justiça, onde ele defende uma teoria da justiça baseada na imparcialidade, usando o véu da ignorância para imaginar princípios justos, sem influências pessoais. Para ele, liberdade e igualdade de oportunidades devem andar juntinhas para fortalecer a democracia sem a dependência de religiões ou imposições autoritárias. No penúltimo capítulo vamos acompanhar o Robert Nozick, um filósofo libertário americano que defendeu um Estado baseado nas liberdades individuais. Anarquia, Estado e Utopia foi lançado apenas 3 anos depois do seu colega Rawls. Eles estavam ambos em Harvard ao mesmo tempo e defendiam coisas basicamente opostas. Nozick defende que a justiça é defender a liberdade e a propriedade. Rejeita completamente a redistribuição que Rawls defende, porque para ele essa visão de justiça viola os tais direitos individuais à propriedade e à liberdade. Estas ideias são super atuais nos nossos debates políticos, principalmente porque temos bastantes partidos que defendem a limitação dos poderes do Estado. O último capítulo é sobre uma teórica política, a Judith Clark, eu não sei bem como é que isto sequer se pronuncia, e das 12 obras, Depravações Comuns, é o livro que David diz que é o seu favorito. Um pormenor no livro que eu achei muito engraçado é que David fala que a Judith andou em Harvard com o Nozick e com o Rawls ao mesmo tempo, e toda a gente em Harvard dizia que a mulher era um gênio, era super inteligente, isto dito por aquela comunidade, portanto ela realmente devia ser alguma coisa fora de série, e para mim é sempre uma delícia descobrir uma mulher que pode vir a ser uma referência e uma fonte de inspiração. O argumento dela neste livro é muito, muito interessante. Ela diz que nós, para termos uma sociedade decente, devemos focar-nos mais em evitar a crueldade do que propriamente em termos ideais grandiosos de perfeição política. Em vez de estarmos preocupados em construir uma sociedade justa, quase assim num sentido utópico, ela propunha reduzir o sofrimento causado pelos vícios. David não só valoriza esta abordagem pragmática, como encara como uma defesa realista da democracia liberal. No final do livro encontramos um capítulo específico à biografia, assim uma mini biografia de todos estes autores, das suas principais obras, e eu adorei, simplesmente fiquei assim com 3 ou 4 livros que quero realmente ler no futuro. Senti que podem ser coisas mais-valias, que podem ser importantes para mim. Uma das coisas que eu mais adorei nesta leitura é que eu senti que o autor não se limitou a copiar e colar factos históricos e medidas políticas e conceitos. Ele não só se preocupa em contextualizá-los à luz da sua época, mas também a trazê-los para aquilo que é a nossa realidade do debate político atual, e dá também a sua opinião pessoal, não só em relação às obras, não só àquilo que está a acontecer politicamente no mundo neste momento, mas também àquilo que são estas figuras, estes grandes pensadores, muitos deles criticados de forma injusta. Em alguns momentos David defende-os, noutros momentos ele próprio os critica, portanto foi assim um livro que eu senti que era muito completo nesse sentido. Gostei muito da escrita de David, é uma escrita bastante acessível, é envolvente, provocadora, conseguiu combinar o rigor intelectual com uma linguagem super clara, tornou algumas ideias filosóficas mais complexas numa coisa mais clara, sem simplificar também demasiado. Como é baseado em podcasts, todo o livro tem um tom quase de conversa de café,
com insights muito interessantes que nos obrigaram, pelo menos a mim, a parar constantemente para refletir. No entanto, é muita informação num livro só. Eu senti que cada capítulo daria um livro. Não é de todo uma leitura para se fazer na cama, para descansarem depois de um dia de trabalho. Acreditem que eu tentei, não dá. O livro tem tantas referências, tem tantos conceitos, tantas ideias, que para quem não é da área, eu nunca estudei ciência política, apesar de ter tido na faculdade uma outra cadeira, e nem sequer economia, portanto, o que é que acabou por acontecer? Eu dei por mim a ter leituras paralelas de outras referências, de outros livros, para tentar perceber ainda melhor alguns dos conceitos deste livro. Adorei isso. Foi uma leitura importantíssima para mim, não só e exclusivamente enquanto leitora, mas enquanto eleitora, enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto pessoa. Vale mesmo muito a pena. Eu dei por mim a pensar constantemente ao longo deste livro o quanto a história é cíclica, o quanto a história se repete, o quanto o conceito de tempo parece quase não existir. Parece que realmente nós estamos constantemente a trabalhar estas questões que são, no fundo, universais. E daí este livro ser tão pertinente, tão interessante. Se tiverem a oportunidade, leiam, vale mesmo a pena. Eu não consigo parar de dizer a toda a gente leiam, porque vale mesmo a pena. Não há como o conhecimento para percebermos o quão pouco nós sabemos sobre tudo. Se já leram este livro, por favor digam-me aqui em baixo qual é que é o vosso feedback. Se estão a pensar ler, digam-me também. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.